Pois é, Paula, e a gente tem visto essa liberação de emendas não só nos últimos dias, mas nas últimas semanas também. A gente lembra, antes da aprovação do arcabouço fiscal, também foi feita uma força-tarefa para a liberação de emendas para que os deputados pudessem fazer uma votação expressiva nessa matéria que era muito cara ao governo federal. Inclusive, toda essa situação de articulação, Arthur Lira tem falado, né, que o governo não tem uma base expressiva, segue não tendo uma base de apoio tão ampla assim na Câmara dos Deputados, principalmente quando se trata de matérias de governo. Matérias de Estado, como é o caso do arcabouço fiscal, reforma tributária, entre outras, que são tidas como matérias maiores, né? Aí o governo sim tem essa maioria. Mas em matérias de governo, que são específicas ali para trazer essa governabilidade para o presidente Lula, isso acaba tendo uma maioria, mas talvez não tão ampla assim, com muitos deputados ainda muito voláteis, a gente pode dizer assim. O interessante, Paula, nessa situação de liberação de emendas, é que na ligação feita ontem de Lula para Arthur Lira se mostrou até um pouco surpreso sobre o presidente Lula não estar sabendo, ou pelo menos não ter um conhecimento dessa falta de articulação. O presidente Lula foi praticamente pego de surpresa quando Arthur Lira disse que precisava ter mais articulação, que precisava ter uma presença um pouco mais firme dos seus líderes, dos seus ministros, justamente pelo fato de que, a gente comentou aqui, existem pessoas específicas para fazer essa articulação. E aí o presidente Lula entrou no circuito e teve que fazer essa liberação de emendas rapidamente para que a matéria fosse votada. É claro que a gente sabe que essas emendas são constitucionais, elas estão no regimento da Câmara, totalmente dentro, né, de uma legalidade, no entanto, né, elas acabam sendo represadas em algum momento para servir até mesmo como uma moeda de troca para essas articulações que são colocadas dentro, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Um outro ponto importante, Paula, não só a respeito da liberação de emendas, é justamente a articulação dos ministros do presidente Lula. O Arthur Lira tem reclamado que ministros têm feito vistorias em obras, têm feito inauguração de obra, têm feito visitas a estados e não tem levado os deputados da base ou os deputados, né, convidados, deputados da sua base aliada, para esses eventos. E aí, perdendo um pouco de toda a visibilidade que o governo federal acaba imprimindo, né, nesses eventos tão caros e tão importantes ao governo, né? Então, Lira acaba se queixando um pouco de que está sendo escanteado, não só ele, mas muitos deputados, muitos aliados, ou que pelo menos o governo imagina ser aliados, estar nessa situação de escanteamento. Até porque, Felipe, você falou em aliados, o partido, né, que faz parte, vamos dizer assim, até da própria base do governo em relação a ter ministérios ali, a União Brasil já mostrou ontem, inclusive na votação desta pauta, inclusive subiu ali no plenário falando que o Lula precisa realmente estar mais presente para conseguir ter o apoio do partido como um todo. Lembrando que, inclusive, a União Brasil até votou contra a pauta ali, né, que foi considerada uma derrota um dia anterior para o governo, que foi justamente a pauta ali do marco, né, que limita o marco temporário. E aí, né, numa situação como essa, a gente vê que até os partidos ligados do governo têm mostrado uma insatisfação. Em meio a todo esse impasse, inclusive, dessa tramitação, o que a gente tira de lição, na verdade, sobre todo esse impasse, é justamente esse poder de articulação para se governar, né? Esse poder exatamente para se tramitar pautas importantes. Essa é uma pauta que não tem ali uma relevância, né? Vamos dizer assim, política, mas que trouxe todo esse embate que fragiliza justamente esta, né, andar aí, esse meio de campo do governo com a casa e com o legislativo. Então, em meio a todo esse impasse dessa tramitação de uma medida provisória que deveria ter sido resolvida anteriormente de uma forma muito mais simples, né? Acabou deixando ali um recado muito explícito para o governo. O presidente Lula precisa ali estar mais presente, precisa estar, né, em conversas mais ali com os parlamentares. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele chegou a dizer ali que existe uma insatisfação generalizada dos deputados, inclusive por conta dessa
essa articulação política com o Palácio do Planalto, que não está acontecendo. Lira falou que tem dado o máximo dele para avançar, inclusive, em matérias de Estado. Lembrando, né, matérias de Estado, pautas importantes, como o próprio marco fiscal. Temos uma reforma tributária, outra pauta importante de Estado, como Lira sempre defende. Não é uma pauta de governo, e sim uma pauta de Estado, que acabam tratando do interesse do país. Ele negou que haja qualquer tipo ali de achaque, né, ou pedidos por parte de parlamentares ao governo. Disse que há uma grande insatisfação por parte desses deputados e talvez até mesmo senadores que não se posicionaram com a falta dessa articulação política do governo e não de um ou de outro ministro. Pois é, Paula, e depois aí de toda essa aprovação da medida provisória, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo ainda não tem base forte que permita aprovar matérias importantes. Ele tem falado bastante a esse respeito e já na madrugada ele deu uma entrevista ressaltando que o presidente Lula vai ter que continuar fazendo muitas articulações para conseguir passar essas matérias importantes ao governo. Vamos ouvir então o presidente da Câmara, Arthur Lira. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. Que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Fala bem importante de Arthur Lira, viu, Felipe? O governo vai ter que andar com as suas próprias pernas. Quais serão as lições, vamos dizer assim, né, que o governo vai acabar tirando desses conflitos, né, dessas tensões que a gente viu acontecer, não especificamente só esta pauta, vimos outras também, mas vamos, né, tentando entender aqui as lições que o governo vai precisar fazer, né, o dever de casa, como o próprio Lira falou, o governo vai precisar andar com as próprias pernas. Paula, tem uma situação importante que a gente precisa destacar também, é que o presidente Arthur Lira tem falado que o governo não tem essa base, que o governo segue precisando fazer articulações, demonstra essa insatisfação que a gente bem comentou aqui. No entanto, se a gente pegar repercussões em pessoas aliadas ao governo, parlamentares aliados ao governo, base do governo federal, eles encararam como uma grande vitória do governo. Mesmo tendo uma reestruturação, esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, esvaziamento do Ministério dos Povos Originários, isso acabou passando sim, mas demonstrando uma grande base do governo, segundo os aliados. 337 votos dentro da Câmara dos Deputados é bastante voto. É muita coisa, se você for olhar, o número seria um número emblemático. E muita gente dentro do governo está ressaltando esse número, falando que mesmo com o presidente Arthur Lira falando que o governo não tem base, não tem apoio, ele foi muito importante esse número da votação. Então a gente tem, né, a articulação política por trás de toda essa situação, a liberação de emendas, o telefonema de Lula para Arthur Lira. Teve também, algumas pessoas até disseram, aquela questão envolvendo a própria liberação, né, do Dias Toffoli para uma investigação, para a votação, né, de uma investigação a respeito de Arthur Lira, que teria colocado uma pressão no presidente da Câmara, que tudo isso acabou culminando com essa votação expressiva. Mas se a gente olhar uma narrativa dentro do governo, é de que sim, o governo está forte, está passando as matérias necessárias, seja o arcabouço fiscal, seja essa questão da reestruturação dos ministérios, justamente para o governo conseguir colocar em prática o que estruturou e o que prometeu na campanha eleitoral. Então existem esses dois pesos, existem essas duas visões, né, essas duas interpretações dentro da política brasileira. Uma de que o governo precisou fazer concessões para garantir a votação, a outra de que o governo está forte, tem uma base sólida que vai conseguir passar os projetos importantes para a sua governabilidade.